O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de receber a pior notícia sobre a tão temida lei global, a morte financeira Magnitsky, gente, tá? Os Estados Unidos acabou de confirmar a notícia bombástica contra o ministro Alexandre de Moraes. E quem vai trazer todos os detalhes dessa notícia que eu vou colocar aqui na tela para vocês é o jornalista do Metrópolis, Paulo Capelli, gente, tá? O Paulo Capelli acabou de confirmar a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes e é sobre a tão temida lei global morte financeira Magnitsky, gente, tá? Tem também Lula da Silva, que acabou de receber a pior notícia sobre a eleição de 2026. Lula ligou o modo desespero e para acabar de completar, Pablo Marçal e Flávio Bolsonaro, agora direto de Brasília, acabou de fazer um anúncio bombástico que deixou o Lula devastado. Flávio Bolsonaro e Pablo Marçal acabaram de fazer uma revelação, acabaram de fazer um anúncio que deixou o Lula completamente desesperado, gente, tá? Vai estar aqui nesse boletim que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês, indo rápido aqui para as informações. Vamos de informação, sem enrolação. Esse é o lema aqui do nosso canal. Dando início aqui, gente, já com as informações, deixa eu trazer aqui logo de cara o Carlos Jordi. PGR, ó, veja só aqui o comentário. PGR até tentou, mas não deu certo. A péssima notícia do dia para Lula envolvendo o Lulinha, gente, tá? Lula da Silva acabou de ser avisado pelo ministro André Mendonça que a notícia é terrível. Vocês vão entender, assistam. Lula está provando do seu próprio veneno. Lula está provando do seu próprio veneno. Lula está completamente desnorteado, transtornado com tantas notícias envolvendo Lulinha. A PGR pede que, caso Lulinha deixe a STF, seja encaminhado para a primeira instância. Qual é a alegação da PGR? Qual é a malandragem que eles estão falando? Eles estão dizendo que esse inquérito não poderia estar nas mãos do STF, não poderia estar nas mãos do ministro André Mendonça, porque Lulinha não tem foro de prerrogativa de função. E com isso, ele deveria ser julgado na primeira instância. Mas André Mendonça já deu uma resposta imediata, foi taxativo e vai manter sob seu comando esse inquérito. O ministro André Mendonça vai manter os inquéritos sobre o filho de Lula, o Lulinha, no Supremo Tribunal Federal. Segundo fontes ouvidas pela Raquel, há pessoas com foro privilegiado, sim, citadas nas conversas entre os envolvidos. O ministro André Mendonça, ele está relatando o inquérito do INSS, da fraude do INSS. E lá, eles descobriram essa relação de Lulinha com o careca do INSS, com a Roberta Luxinger, que Lulinha abria espaços, portas dos ministérios, em órgãos do governo federal, para que o careca do INSS pudesse fazer negócios. E ele estava ali fazendo tráfico de influência e corrupção. Aí agora a PGR, incomodada, que o ministro André Mendonça está apurando tudo, está revelando toda a podridão de Lulinha, a podridão envolvendo também o careca do INSS, como Lulinha fazia negócios, inclusive com o chefe de gabinete do Lula. E aí a PGR está pedindo que o inquérito ele seja enviado para a primeira instância, alegando que ele não tem foro de prerrogativa de função. É muita cara de pau, né? É por isso que eles estão agora provando do próprio veneno, porque, olha só, né? O 8 de janeiro e outros processos também, inclusive o inquérito das fake news, que o ministro Alexandre de Moraes é o relator, tem sido utilizado para perseguir pessoas sem foro de prerrogativa de função. O 8 de janeiro condenou pessoas sem foro de prerrogativa de função. E a alegação era a seguinte: existem deputados, existem pessoas com foro de prerrogativa de função e por isso há uma conexão. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes sempre julgou essas pessoas. E agora eles estão querendo utilizar um outro método. Querem fazer diferente? Não. E olha só como é curioso, né? Eles pediram, a PGR está pedindo que esse inquérito seja colocado para a primeira instância, mas não estão pedindo o inquérito que está nas mãos do Flávio Dino. Por que será, né? Porque ele está tudo em casa. Olha, gente, Lulinha vai cair, o Lula vai cair. Isso aqui é a maior pedra no sapato do Lula. É isso que nós temos que explorar e mostrar para todo mundo que Lula colocou o seu filho para fazer da presidência da República um grande balcão de negócios.
Lula está gente, tá? Lula da Silva, tá o pai, tá o filho, né? O filho aprendeu bonito, né? Bonitinho com o chefe mó. Porém, tá? Não há mal que prevaleça para sempre, né? E a casa caiu pro Lulinha definitivamente, gente, tá? Agora eu vou colocar um vídeo aqui na tela para vocês de um jornalista que destruiu Lula da Silva. Esse jornalista acabou com a raça do Lula. Eu queria que vocês assistissem e colocassem aqui embaixo nos comentários se vocês concordam com ele. Se você concorda com esse jornalista, coloca aqui embaixo nos comentários. Vejam só. Como que esse homem está quase chegando na 4ª vez de ser presidente. Maldito o dia de 1980 em que o Partido dos Trabalhadores foi fundado e condenou esse país a décadas de estagnação. Nós estamos estagnados em produtividade, estamos estagnados economicamente, os números de violência não param de subir, os índices de corrupção que nós vemos, né, todos os problemas de corrupção que o Brasil enfrenta não param de subir, e o maior responsável por isso se chama Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. E nós seguimos nesse drama. O Brasil parece que precisa ficar parado no tempo para que o Lula continue sendo presidente, para que o PT continue sendo o grupo nefasto de pessoas que comanda o Brasil. Olha, é deprimente e me causa quase que uma depressão, uma ansiedade, um desespero. Gente, que o Brasil enfrenta. Jornalista Lucas Meiro, da Jovem Pan News, esculachou Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês concordam com cada fala que ele disse aqui nesse vídeo? Coloque aqui embaixo aqui nos comentários, gente, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui para o vídeo não ficar muito longo. O advogado de Lulinha diz que bolsonaristas da Polícia Federal tentam ganhar a eleição no tapetal. Eles estão furiosos, gente, tá? Os advogados do Lulinha, eles ligaram o modo desespero e estão partindo pro tudo ou nada, inclusive fazendo ataques grosseiros. Advogado de Lulinha diz que bolsonaristas da Polícia Federal tentam ganhar a eleição no tapetão, gente, tá? Quem te viu, eu falo pra vocês que o mundo não gira. O mundo capota, gente, tá? Estão completamente desesperados com a grande... Porque estão percebendo que o Lula vai ser escorraçado da presidência da República. Eles estão percebendo que o Lula vai ser enxotado da presidência da República e simplesmente estão enlouquecidos. Tá aqui, ó. O advogado Marco Aurélio, que defende Lulinha, afirmou nesta quinta-feira que parte da Polícia Federal é bolsonarista e quer ganhar a eleição no tapetão ao investigar o filho do Lulinha. Segundo ele, as investigações têm o objetivo de atingir a campanha da reeleição de Lula. Segundo o advogado do Lula, abre aspas, temos um quebra-cabeça de ilações, de mentiras de parte da Polícia Federal que está sendo instrumentalizada porque quer ganhar a eleição no tapetão. Porque no voto a oposição não ganha, porque não tem um projeto para o país, disse, né, o advogado do Lulinha à Globo News. Então quer dizer que o advogado do Lulinha está acusando de parte da Polícia Federal, está mentindo. Meu Deus do céu. Está acusando a Polícia Federal de estar mentindo para beneficiar o Lulinha. Isso aqui tem que ser investigado, gente. Tem que ser investigado. Vamos lá, continuando, gente. Paulo Capelli, do portal de notícias Metrópolis, acabou de explodir uma bomba atômica, gente, sobre a Magnitsky, que parece que está vindo mais rápido do que a gente imaginava contra o ministro Alexandre de Moraes. Jornalista Paulo Capelli afirmou que o governo americano voltou a discutir a possibilidade de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes, incluindo medidas ligadas à lei Magnitsky. E parece que a coisa está mais rápida do que a gente imaginava. Vocês vão entender, vejam só. Alexandre de Moraes, pela primeira vez, ele começa a ser visto como um ministro que está cerceando o trabalho da imprensa. Muito até então se falava sobre a atividade política, não é, Lucas Carvalho? A gente sabe que a oposição ao presidente Lula sempre reclamou de Alexandre de Moraes por uma suposta parcialidade do ministro referente a algumas decisões. Então, a grita da oposição com Alexandre de Moraes não é uma novidade, mas agora a imprensa
se uniu por conta da decisão de Alexandre de Moraes de mandar a polícia apreender os aparelhos eletrônicos do jornalista Luiz Pablo, que é um jornalista do Maranhão que fez reportagem sobre o uso de veículos oficiais por parentes de Flávio Dino, que também é colega de Moraes no STF, é um dos ministros mais próximos de Alexandre de Moraes no STF, é Flávio Dino, né, que foi ministro do governo Lula. E aí Moraes mandou a polícia na casa desse jornalista e, não o suficiente, mandou depois a polícia na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, que foi quem havia passado as informações sobre o uso de veículos oficiais por parentes de Flávio Dino no Maranhão ao jornalista. Então, eu conversei com integrantes de Washington que ficaram estarrecidos com essa notícia, né, com essa operação policial. E o que me chamou a atenção é que não foi nenhum assunto que eu levei ao conhecimento dessas fontes do governo dos Estados Unidos, mas elas abordaram por iniciativa própria comigo. Falaram, olha, você é jornalista, como é que você está acompanhando isso? E aí a gente começou a conversar e depois eu peguei essas informações de que a Casa Branca monitora essa ofensiva de Alexandre de Moraes contra o jornalista Luiz Pablo e vê esse caso como uma afronta à liberdade de imprensa. E aí eu diria um detalhe muito importante, viu, Lucas, que não é só a lei Magnitsky, mas há uma preocupação dos Estados Unidos em relação às eleições no Brasil como um todo. Se a Justiça Eleitoral e o STF irão, de alguma forma, favorecer a reeleição do presidente Lula em detrimento dos candidatos de oposição ligados à direita. Há uma preocupação da Casa Branca nesse sentido também. Resumindo, a coisa tá mais feia para o ministro Moraes do que a gente imaginava, né? Então quer dizer que o governo americano, Donald Trump, Marco Rubio, Scott Bessent, estão de olho em absolutamente tudo o que o ministro Alexandre de Moraes anda fazendo aqui no Brasil, anda decidindo aqui no Brasil. E o governo americano viu essa decisão do Alexandre de Moraes, né, em partir para cima aí dos jornalistas e da fonte dos jornalistas, como um erro grotesco, um erro gravíssimo, né? Como violação da liberdade de imprensa. E por esse motivo os Estados Unidos podem sancionar Alexandre de Moraes de volta com a lei Magnitsky, mais uma vez, para desespero do ministro Moraes. Ou seja, Moraes acabou de receber a pior notícia do governo americano. E se não bastasse isso, o governo americano está deixando bem claro que vai estar de olho na eleição presidencial de 2026 aqui no Brasil. Essa aí, eu acho que o Moraes e o Lula não devem ter gostado nada. Continuando aqui, gente, então eu separei esse vídeo aqui tá muito especial, gente, tá? Agora, deixa eu trazer aqui, jornalista partiu para cima do decano do STF, Gilmar Mendes, rasgou o verbo e detonou o ministro Gilmar Mendes aqui nesse vídeo. Vejam só. Aqui no Jornal Gente, eu quero falar sobre as declarações do ministro Gilmar Mendes de ontem do Supremo Tribunal Federal. Ele participou de um evento e nós acompanhamos mais uma vez polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Porque no bojo disso tudo, né, nós temos a eleição que está por vir. E tem candidato abertamente dizendo o seguinte: nós precisamos fazer uma maioria no Senado Federal daqueles políticos que estejam dispostos a analisar um processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, por tudo que está acontecendo na Suprema Corte. Investigações intermináveis, um inquérito absolutamente questionável, o foro por prerrogativa de função que não é observado lá no Supremo e agora querem observar em outros casos, as questões ligadas a dinheiro, referentes ao núcleo próximo de ministros, seus familiares. Também essa história de que o Supremo usa o seu poder jurídico para de alguma forma afrontar a política. Tem uma denúncia séria que foi divulgada aí de que os ministros do Supremo teriam conversado com representantes do Centrão. Bom, em CPI, então, a gente já viu muita coisa, né? Terminado nada, assim, com o simples olhar do Supremo. Porque na gaveta ali do ministro do Supremo Tribunal Federal, às vezes tem um processo contra um político. Isso é muito ruim.
Isso é péssimo para a democracia, para as instituições do Brasil. Cada uma deveria funcionar ali no seu quadrado, sem nenhum tipo de rancor, revanche ou ameaça. Mas isso paira no ar. E fica ainda mais claro quando o ministro do Supremo Tribunal Federal vem dizer o seguinte: olha, independente do resultado da eleição, essa história de impeachment contra ministro do Supremo é bem delicada, porque envolve questões políticas, envolve questões institucionais. Vamos ouvir exatamente o que disse Gilmar Mendes para a gente comentar. O pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, ele terá imensas dificuldades de implementá-la. Por quê? Porque o todo institucional caminhará talvez num outro sentido. Eu não fico preocupado com essa temática, mas entendo. Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição ou ele é o tutor da democracia brasileira? O Supremo precisa, de alguma forma, dar essa resposta. Afinal de contas, o que há de errado num processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Absolutamente legítimo. Está lá na Constituição Federal que o Supremo deveria guardar e não interpretar da forma como quer. Existe a possibilidade de impeachment, como já tivemos de presidente da República 2 vezes na nossa história, de ministros do Supremo, desde que haja autorização do Senado. E olha que essa história que o Supremo inventou, que tem que ter a anuência da Procuradoria-Geral da República, é invencionice do Supremo. Não tem nada disso na legislação. É o Senado Federal o responsável por esse tipo de procedimento. Quando há algum tipo de desvio, suspeita de desvio, de ministros da Suprema Corte. E o Senado Federal tem toda a legitimidade do mundo para fazer isso. Basta que haja uma maioria e a vontade também do presidente da casa, que hoje não se mostra muito favorável para esse tipo de discussão. Então não se trata de golpe, não se trata de ruptura democrática, não se trata de nada disso. Trata-se apenas de seguir a nossa legislação. E os políticos estão muito certos ao dizer claramente para o eleitor e não esconder do eleitor o que pretendem fazer caso eleitos para mais um mandato ou para um novo mandato, no caso daqueles que não estão disputando. Gente, tá? É o parlamento mandando um duro recado para o decano do STF. Não só o parlamento, mas jornalista, né? Vocês viram que... Gente do céu, mas como o judiciário brasileiro perdeu a credibilidade perante os jornalistas, né? Tá aqui, jornalistas esfregando na cara do ministro Gilmar Mendes, decano do STF, que quem manda é o Congresso Nacional, não os ministros da Suprema Corte. A palavra final é do Senado Federal. Não é os senadores que colocam os ministros dentro da Suprema Corte? Então, é o Senado Federal que tem a prerrogativa de impeachment de ministros da Suprema Corte. Simples assim. É o que está na lei, é o que está na Constituição Federal. Por mais que eles tentem arrumar subterfúgios, agora quem que dá início é só PGR. Muito fácil, né? Só PGR. Ainda mais esse PGR que tá aí. A casa tá caindo. E agora, gente, anúncio bombástico de Flávio Bolsonaro e Pablo Marçal, que deixou a esquerda desesperada. Flávio inclui Pablo Marçal em aliança contra o PT. Porque ele é um cara preparado, gente. A partir de agora, Pablo Marçal e Flávio Bolsonaro vão estar juntos nessa guerra para destruir e derrubar Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? E a informação que a gente tem de bastidor é que a equipe de campanha do Lula ligou o modo desespero. O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro incluiu nesta quinta-feira o também candidato ao Planalto, né, o Pablo Marçal, no grupo de lideranças que, segundo ele, precisa estar unido para derrotar o PT. A declaração ocorreu durante a agenda de Flávio Bolsonaro em São Miguel Paulista com o Ricardo Nunes. Então, Pablo Marçal tá aí, entrou na guerra junto com Flávio Bolsonaro para destruir Lula da Silva. Tá? Notícia boa.